Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou Vilma, meu nome é Vilma Dias, sou enfermeira, trabalhei muitos anos no Grupo Hospitalar Conceição, na atenção primária do Conceição. Depois implantei serviço de atenção primária no setor privado, num plano de saúde, numa operadora de saúde que trabalha bastante com atenção primária. E estou retornando agora com outras atividades que vocês estão vendo aí, uma consultoria. Então, a atividade de consulta de enfermagem, ela faz parte do dia a dia do enfermeiro num serviço de atenção primária. Não tem como trabalhar em atenção primária sendo enfermeiro se não fizer consulta de enfermagem, que é o nosso processo de trabalho. Então, nós vamos bater um papo um pouquinho sobre isso hoje, e ao final nós vamos responder as perguntas, ok? Caso vocês tenham algum problema com o som, por gentileza, sinalizem. Vou falar um pouco mais devagar, que eu sei que ajuda, né, na transmissão do som. Se tiver alguma dificuldade, por favor, me informem. Eu estou recebendo aqui a informação de que o som está cortando, então eu vou falar um pouco mais lento, que isso ajuda, ok? Quando nós falamos de consulta de enfermagem na atenção primária, onde que o enfermeiro aplica, então, a consulta de enfermagem, né? Quando ele faz atendimento de demanda espontânea, quando ele faz atendimento de demanda programada e quando ele faz atendimento domiciliar. Via de regra, esta consulta de enfermagem, ela é sobre uma queixa que o usuário está trazendo, o paciente está trazendo, ou é uma consulta dentro de algum dos programas de saúde. Então, ela faz parte de um atendimento programado, de um programa, ou de um atendimento programado, não necessariamente fazendo parte de um programa, é um retorno de alguma queixa, de uma demanda espontânea. Enfim, são as diferentes formas que a gente tem que atender. Agora, importante, dentro dos programas, sempre a gente vai fazer uma consulta de enfermagem programada, atendendo todos os pré-requisitos desse programa. O objetivo maior da consulta de enfermagem é elevar o nível de saúde da população do território. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos identificar o problema, melhor. Por isso que é importante essa consulta de enfermagem para elevar o nível de saúde da população. Quando nós falamos da consulta de enfermagem, nós falamos da lei do exercício profissional. Então, ela é uma atividade privativa na categoria enfermagem do enfermeiro. A lei que respalda o exercício profissional é a 7.498 de 96, na resolução do COFEM, a 358 de 2009. Então, ela fala do processo de enfermagem, que é o processo de cuidar das pessoas, e dentro dele está contida a consulta de enfermagem. Eu estou vendo que tem aqui, o áudio está péssimo, pode ser internet, eu vou falar um pouco mais lento, o som está baixo, eu vou aumentar aqui o volume do som, já aumentei bastante o volume do som, não tem como aumentar mais. Então, eu vou falar mais lento para tentar melhorar a qualidade do som. O processo de enfermagem, ele deve estar baseado no suporte teórico, então, que orienta a coleta dos dados, né? A grande função é estabelecer o diagnóstico de enfermagem para que a gente possa planejar as ações e as intervenções da área da enfermagem. E também que nós possamos avaliar o que nós estamos implementando de ação junto com as pessoas, junto com o paciente, está trazendo resultado, ele está melhorando, está satisfatório, ele está vivendo melhor, e nós vamos saber se o nosso trabalho está bom, se as nossas ações implementadas estão tendo resultado, quando o paciente chega e nos relata. Então, é sob o olhar do paciente, é ele que vai dizer
se ele está melhorando ou não, para que nós possamos desenhar então essas ações. Se não estiver melhorando, nós vamos ter que pensar, fazer de novo, implementar novas ações para que realmente, de fato, as pessoas melhorem seu nível de saúde. Então, em que consiste o processo de enfermagem? O histórico, que é o levantamento das informações que a pessoa vai nos dizer, o exame físico, o diagnóstico de enfermagem propriamente dito, a prescrição, que é o planejamento de todo o cuidado que a gente vai estabelecer em conjunto com a pessoa, e a evolução, que é a implementação da assistência propriamente dita, e a avaliação. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado de cada um desses momentos da consulta de enfermagem, então. Okay? Ela compreende, né, uma série, essas fases todas numa sequência ordenada. Então, desde o momento que nós recebemos as pessoas, o momento que nós estamos com elas sozinhas ou acompanhadas, se elas permitirem, no momento dentro da sala. E nós coletamos as informações, nós observamos, nós examinamos, tentamos compreender o problema do outro na lógica do raciocínio que ele traz, sem julgamentos, né? Então, na consulta de enfermagem, para o enfermeiro realizar a consulta de enfermagem, ele precisa de ter algumas habilidades, né? A primeira delas é ter conhecimento técnico sobre a demanda que o usuário está trazendo, sobre a demanda do paciente. Se o paciente chega na sala e traz um problema de saúde que o enfermeiro não domina, automaticamente não vai conseguir fechar um diagnóstico e automaticamente não vai conseguir implementar uma ação. Então, toda vez que não for de domínio técnico, é importante nós trabalharmos com a equipe e passar o caso, né, o paciente, para um outro profissional da equipe que seja mais habilitado para atender aquela situação, aquele problema ou aquela necessidade de saúde que ele esteja apresentando. Uma outra habilidade que é fundamental é ter escuta ativa. O que é escuta ativa? É de fato eu ouvir o que a pessoa está trazendo, sem deixar que o meu pensamento voe para outras coisas. Eu ter atenção, estar atento ali para o que ele está trazendo e tentar entender a lógica dele, sem julgar. Nós trabalhamos, né, na comunidade, inúmeras coisas acontecem, culturas distintas, entendimento de vida distinto, de cuidado com as pessoas distinto, e nós temos que ajudar as pessoas sem emitir julgamentos, né? Por mais que nós estejamos vendo uma situação muito adversa, que esteja provocando um dano, nós vamos ter que trabalhar com aquela pessoa para que ela se dê conta que aquela situação está provocando um dano, para que ela busque, então, as mudanças necessárias, porque a gente não consegue impor mudança, né, de uma forma mais firme, assim, para as pessoas, né. Uma outra coisa é aceitar os valores e as crenças do usuário, do paciente. Nós recebemos para atendimento pessoas das diferentes crenças religiosas, das diferentes crenças de tratamento, da forma como as doenças são transmitidas. Tem muita coisa que popularmente é trazido, e a gente tem que respeitar e trabalhar com a pessoa para que ela entenda de um outro jeito, né? Aceitar os valores, como é que ela tem, os valores na família, os valores de trabalho, os valores das pessoas, valores das instituições para ela. E toda vez que a gente vê que um desse valor ou uma crença esteja trazendo um dano, vai ser objeto de intervenção, que nós vamos ter que trabalhar com as pessoas para que elas se deem conta. Ter visão integral de assistência prestada. É muito comum, às vezes, as pessoas virem, principalmente na demanda espontânea, com uma queixa pontual, e nós precisamos, durante o atendimento, ouvir a queixa, resolver a questão da queixa,
mas não perder de vista a questão da integralidade. E o que mais tem lá em casa? E o que mais tem aí com você que esteja acontecendo além disso? E normalmente na atenção primária nós temos o grande privilégio de poder ver as pessoas mais que uma vez. Então, às vezes a gente relembra. E tal situação que nós conversamos recentemente, como é que ela ficou? E como é que está o filho? Como é que está o marido? Como é que está a esposa? Ou como é que está na separação? Como é que está no novo relacionamento, que é muito comum? Nós temos que fazer uma abordagem além da queixa pontual que a pessoa está trazendo. E se teve algum outro serviço que ela necessitou buscar, como é que foi, o que que deu, enfim. Olhar além da queixa que está presente, né? E um outro ponto fundamental é ter conhecimento das normas e dos regimentos existentes no local onde trabalha. Então, existem todas as normas da atenção do Ministério da Saúde, existem todas as normas, os regimentos, as leis do exercício profissional, e tem as peculiaridades de cada município, de cada instituição, de cada localidade. Para que a gente faça um bom trabalho sem deixar de cumprir com nenhuma dessa exigência legal, nós precisamos de ter conhecimento, então, de como é que funcionam as coisas naquela instituição onde nós estamos trabalhando. Se é uma prefeitura, como é que a gente vai estar trabalhando, nós temos que fazer isso. Eu dei uma diminuída na velocidade, que eu fui ver se tinha alguma queixa de som, mas parece-me que está tudo certo aqui. Então, a consulta de enfermagem. A finalidade dela, né, é ser capaz de detectar adequadamente os problemas e as necessidades em saúde das pessoas, identificar problema já instalado, identificar fatores de risco, as questões dos problemas instalados de qualquer natureza, sejam elas fisiológicas, biológicas, sociais, mentais. E aí vem um leque de coisas, né? O relacionamento em casa, relacionamento no trabalho, relacionamento com ela própria, né? As pessoas consigo mesmo, como é que estão. Outra finalidade é realizar o diagnóstico de enfermagem, indicar os cuidados em saúde, propriamente dito, né? Que a gente tem que, para auxiliar as pessoas a resolver os problemas, e realizar ações preventivas, que é a nossa grande responsabilidade, então, como educador. A finalidade ainda é prescrever e desenvolver o plano de cuidados de acordo com as necessidades em saúde das pessoas, contribuir com o trabalho da equipe da unidade. Nós temos que olhar para o todo nesta hora. E a prática nossa precisa ser uma prática interdisciplinar. Então, nós nunca estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma equipe, e o trabalho nosso, por mais individual que seja dentro de um consultório, nós não podemos esquecer que ele faz parte de um trabalho de equipe. Então, tem algumas coisas que nós precisamos, ao orientar as pessoas, ao fazer uso de conhecimento do dia a dia, de contemplar o trabalho da equipe como um todo. Exemplo simples, né? Se eu estou atendendo uma pessoa, seja adulto, criança, e no exame físico identifico alguma alteração, alguma coisa na região bucal, eu vou buscar um outro colega meu, mas antes eu já sei a lógica do trabalho, eu já sei algumas orientações, faz parte do meu trabalho como enfermeiro também saber como é que funciona o atendimento do médico, se tiver odontólogo na equipe, se tiver um NASF, como é que funciona a equipe do NASF, como é que funciona toda essa lógica organizativa de atenção à saúde, para que realmente nós possamos fazer um trabalho em equipe. E às vezes, por mais que o colega não esteja na sala, mas a gente já consegue antecipar, adiantar algumas coisas e depois encaminhar a pessoa, o paciente para ele, né? E uma outra finalidade é desenvolver ações que possam promover e elevar o nível de saúde da população, conforme nós já tínhamos falado. Como é que é o processo, então, propriamente dito, né? Recebemos o usuário, o paciente, importante buscar na sala de espera. Nesse caminho até o consultório, a gente já observa a marcha, observa as expressões, observa como é que está a disposição, está conversando, não está conversando, está triste, está alegre,
se veio com alguém, com quem que veio, e se alguém ficou na sala de espera, faz questão de acompanhar, a gente já consegue fazer uma leitura da chegada e de um contexto que ali está acontecendo. Depois nós passamos para o momento de entrevista, que é a coleta de dados. Então, nesse momento, mais que nunca, escuta ativa, ideal fazermos perguntas abertas para melhor entendimento do que está ocorrendo. É bom nós fazermos a pergunta aberta sempre e deixar que ele responda. Mas o senhor está se sentindo triste, não está? Nós estamos afirmando que ele está se sentindo triste. Só estamos buscando uma confirmação. Então, este não é um jeito de fazer pergunta. Como é que está se sentindo? Ele vai dizer se ele está triste. Por mais que nós tenhamos observado o semblante triste, lacrimejamento no olho, mas nós não vamos afirmar, nós vamos perguntar. Levantar o histórico, os antecedentes baseados nas necessidades humanas básicas. Vamos atentar muito para a linguagem não verbal do paciente, que está na nossa frente, e cuidar muito com a nossa linguagem não verbal. Então, às vezes ele está olhando para a gente, aí tem uma torcida de nariz, uma boca que faz um movimento, e isso passa coisas, assim como se ele está falando que ele está bem e o olho dele está cheio de lágrimas, nós vamos ver que ele não está bem. Então, no momento adequado, nós vamos voltar e perguntar e trabalhar essa questão também. Um outro processo importante é o exame físico, né? Então, nós temos que observar atentamente para perceber todos os problemas, né? Físicos, sinais, sintomas, psicológicos, né? Utilizamos muito o olfato para indicar, por exemplo, a presença de infecções ou outras coisas. E o tato também. Então, no exame físico, jamais esquecer aquele céfalo caudal, que nós precisamos inspecionar a pele, olhar toda a pele do corpo, ver se tem icterícia, pigmentação, se tem alguma palidez, eritema, cianose. Temos que olhar a temperatura, se tem simetria da temperatura, o corpo está com a mesma temperatura, tem regiões mais frias, regiões mais quentes. A hidratação, se a pele está lisa, como é que está o turgor, se tem mobilidade. A gente faz prega cutânea para ver como é que está a mobilidade dessa pele, se tem edema. Olhamos a integridade, então a textura, se tem lesões, se tem máculas, pústulas, vesículas, cicatrizes, nódulos. Tudo isso que a gente olha, nós temos que observar as características para descrever no registro. Nódulos, feridas, vesículas, nós temos que medir, nós temos que ter tamanho, cor, tudo certinho. O importante é olhar a unha, espessura, formato, contorno, inflamação, se tem fungos. Importante olhar cabelos, pelos, se tem alopécia, se tem a hipertricose nas mulheres, né? Pelos em regiões que normalmente aparecem nos homens. Então, a gente tem que descrever também. Olhar se nós temos algum problema de queda de cabelo, né? A cor, textura do cabelo, se tem descamação, enfim. Se for criança, nós temos que fazer tudo isso, né, e observar ainda o teste, né, que a gente faz com o dedo, o teste de Godet, aperta para ver se tem edema, para a gente observar bem se tem edema de cacifo, né. Olhamos também brotoeja nas crianças, muito comum, principalmente agora no verão, para a gente orientar os cuidados que temos que ter direitinho, né. E outras manchas que aparecem, que é muito comum nas crianças, né, tipo a mancha mongólica, que aparece muito, né, na região das costas dos bebês. Enfim, nós temos que olhar cada parte do corpo com olhos atentos, nariz atento, ouvido atento e o tato muito presente para perceber se tem alterações, né? Então, no exame físico a gente faz essa inspeção, observar esse contínuo de forma panorâmica, né? A percussão, que a gente vai olhar os tecidos subjacentes, se está sólido, se tem líquido, se tem ar, a gente faz o teste, né, direitinho da percussão. A palpação, para a gente poder observar as estruturas dos tecidos e observar se tem variação daquilo que é o normal e daquilo que não está dentro do normal.
Também fazemos a ausculta, né, com o auxílio do estetoscópio, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, e observamos as frequências todas que a gente tem que observar. Os sons, que são diferentes, né, que podem aparecer diferente dos sons normais, e verificar sinais vitais. Então, sempre tem que ter lá temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, peso, altura e batimento cardio, né, fetal, se for o caso, uma gestante. O diagnóstico de enfermagem, então. Por diagnóstico de enfermagem, ele é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, né? Os fatores de risco, as alterações das necessidades humanas básicas, enfim, dos problemas que a gente tem identificado. Esse diagnóstico é que fornece a base para nós implantarmos junto com a pessoa o plano de intervenção e alcançar os resultados pelos quais a gente é responsável, né? Para descrever o diagnóstico de enfermagem, precisamos ter um pensamento avaliativo, crítico, profundo, reflexivo, né? E que a gente registra de algumas formas. Na questão do registro propriamente dito, nós não temos dentro da enfermagem de saúde coletiva ainda uma taxonomia, que é a forma como a gente registra, definida pelo Conselho de Enfermagem. Taxonomia na enfermagem existem várias, né? Então nós temos a conhecida da maioria, que é a ANANDA, temos uma outra chamada NIC, uma outra chamada NOC, a classificação de cuidados clínicos, e por último agora a CIP, que é a Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem, que fez uma junção de todas as outras, inclusive a ANANDA, na perspectiva de ter um jeito mais fácil de se registrar. Esta classificação, chamada CIP, ela faz parte no Brasil de um projeto de classificação internacional das práticas de enfermagem em saúde coletiva. Tem 99 termos validados e as suas definições bem feitas. E a CIP, na versão beta 2, ela está sendo testada, é o único local que eu conheço e que eu encontrei na internet, na Secretaria Municipal de Curitiba, num prontuário eletrônico. Não tem problema nenhum nós usarmos CID. Via de regra, o enfermeiro utiliza CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, CID-10. Não é o jeito mais adequado porque ele expressa diagnóstico de patologia. E nós estamos falando na consulta de enfermagem de diagnóstico de enfermagem. Então, em cima daquela patologia que o paciente tem, o que a enfermagem vai estabelecer de planos de cuidado. E por isso o diagnóstico ser de enfermagem e não da patologia em si. Mas como não tem ainda essa definição e este instrumento, essa taxonomia definida para nós utilizarmos no Brasil, nós podemos usar o CID, e desde que a gente faça depois o plano de ação de forma correta com o plano de cuidados de enfermagem, né? Um outro ponto importante para falar do diagnóstico de enfermagem é que por muitas vezes nós necessitamos de exames para fechar o diagnóstico. Nós podemos, o enfermeiro pode solicitar exame? Pode, está previsto inclusive na legislação da própria categoria de enfermagem, mas existe a necessidade de elaborar um protocolo assistencial por uma equipe de enfermagem, incluindo o gestor. Esse protocolo ele precisa de ter a aprovação da instituição onde a gente trabalha e o COREM precisa tomar conhecimento deste protocolo. Então, para solicitar exames, nós podemos, todos os exames que estão nos programas de saúde e, não é ou, e nos protocolos aprovados pela instituição onde nós trabalhamos. Isso é fundamental. Isso também está muito claro na legislação do Conselho de Enfermagem, que está no referencial bibliográfico desta webconferência. Bom, vamos passar então para o quinto processo, que é o plano de cuidado e conduta. Fechamos o diagnóstico, vamos explicar em linguagem adequada para a pessoa, para o nosso cliente, para o nosso paciente, usuário, depende da terminologia que se usa, para que ele entenda exatamente o que ele tem que fazer. Adequar a linguagem não significa usar alguns termos que às vezes a gente vê o enfermeiro utilizando, ou outro profissional da área da saúde.
é tornar uma linguagem profissional clara ao alcance da pessoa. Então, se precisar usar de alguns artifícios como desenhos para facilitar a compreensão, isso é muito comum para idoso, criança, a gente tem que usar, né? E é fundamental organizar uma lista dos problemas e das necessidades em saúde identificadas no atendimento e apresentar para o usuário. E junto com ele estabelecer as prioridades. Se tiver diferença entre o que é prioritário para o cuidado em saúde e o que ele quer trabalhar primeiro, nós vamos precisar negociar. Então, como que a gente faz essa negociação? Ele começa com alguma coisa da que ele deseja muito e nós negociamos para que ele também comece com alguma coisa que para o nível de saúde dele precisa muito, muito, e às vezes ele não tenha sentido essa necessidade ainda. Para nos ajudar, a gente sempre faz um olhar assim das prioridades, né? Como é que a gente determina então essas necessidades prioritárias, né? Os problemas relacionados à sobrevivência e à segurança básica são problemas mais ameaçadores. Esses, por mais que a pessoa às vezes não esteja se dando conta e não quer muitas vezes trabalhar, nós vamos precisar de uma grande negociação para que ela entenda e faça algum cuidado. Então, exemplo disso, né? Um diabético que está com seu nível de glicose elevadíssimo e que a gente está vendo que ele tem um risco maior de ter um agravo na sua saúde e ele se mantém sem os cuidados adequados. Nós vamos precisar trabalhar com ele, explicar muito mais os riscos que tem presente, qual que é a história natural da doença, como que ele pode intervir, enfim. Pessoas que estejam com prática sexual de uma forma que esteja muito propício a ter uma gravidez indesejada ou a adquirir uma doença sexualmente transmissível, que é muito comum no dia a dia. Existe um risco iminente, a depender de cada caso, nós vamos usar de diferentes artifícios para negociar com as pessoas, para que elas passem a ver isso como uma prioridade, um cuidado que precisa ter com a sua saúde, né? E concomitante, trabalhando as coisas que ela deseja também. Os problemas reais, quando ele solicita, né, o cliente, o paciente, o usuário ou a família solicita ajuda, esse, via de regra, são os mais fáceis da gente trabalhar, porque é quando a pessoa já sentiu a necessidade. Aí talvez mais fácil não seja a palavra adequada, mas nós alcançamos resultados de forma mais rápida, muitas vezes, né? Outras vezes nem tanto, né? Se é uma família que pede ajuda para uma pessoa usuária de droga, já não é tão fácil assim, porque é a família que está pedindo ajuda, não é a pessoa, então às vezes é mais difícil. Problemas e necessidades não reconhecidos pela pessoa ou pela família e as necessidades potenciais, né? O entendimento futuro, são riscos que poderão acontecer no futuro. Então, é uma determinação de necessidades prioritária que a gente pode lançar mão delas, porque às vezes a lista de problemas ela é tão longa que fica difícil de estabelecer alguma prioridade. Agora, de novo, não tem uma prioridade melhor de ser estabelecida do que aquela que a pessoa diz para a gente o que ela quer trabalhar primeiro. E nós vamos junto com ela para alcançar os resultados, né? E por último, então, o processo de avaliação, que é a análise do plano de cuidado, a evolução ao longo do tempo. Então, nós atendemos uma gestante hoje, estabelecemos junto com ela um plano de cuidado do que precisa ser feito. Ela tem um retorno agendado. O próximo atendimento nós já vamos iniciar vendo as questões do dia, o que ela traz, vamos fazer exame físico tudo de novo e vamos checar lá o plano de cuidado do último atendimento, o que evoluiu, o que não evoluiu, e vamos traçar um novo plano de cuidado. Então, sempre nós vamos fazer uma avaliação para instituir um novo plano de cuidado. Às vezes a gente retoma coisas que não foram feitas e outras vezes avançamos. E a verificação, então, das respostas dele para a gente instituir o plano nosso futuro. Então, a consulta de enfermagem exige ainda a prescrição. Nesse plano, nós vamos fazer, então, a nossa prescrição de enfermagem. Quando nós vamos fazer a prescrição, por vezes, nós fazemos prescrição de medicamentos. É outro ponto fundamental da enfermagem. É necessário também a elaboração de protocolo assistencial
por equipe multidisciplinar, contemplando o gestor, e o COREM precisa ter conhecimento. Então, enfermeiro pode prescrever medicamento, todos os medicamentos que estão nos programas de saúde do Ministério da Saúde, conforme preconizado, e aprovados, então, em protocolo assistencial pela instituição onde nós trabalhamos. E, de novo, é e, não é ou. Para quem não tem, vocês podem pedir ajuda para o Telesaúde do Rio Grande do Sul. Nós temos como fazer uma webconferência dessa, somente para orientar como é que faz essa questão dos protocolos assistenciais, como é que faz esse registro, essa questão legal bem certinha. É possível nós fazermos uma webconferência e orientar bem direitinho como que se faz isso no município onde se está trabalhando, ok? O COREM também oferece ajuda, mas o Telesaúde do Rio Grande do Sul está à disposição para isso também. Então, a consulta de enfermagem, o próprio Ministério da Saúde, ele colocou lá na portaria 2488, né, que são atribuições específicas do enfermeiro realizar consulta de enfermagem, os procedimentos, atividade em grupo, e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual e municipal ou Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, então, solicitar exames complementares, prescrever a medicação, encaminhar, quando necessário, para outros serviços. Quando o Ministério coloca ali disposições legais da profissão, é disso que a gente está falando. Precisa de ter o protocolo aprovado pela instituição onde nós trabalhamos. Em relação à transcrição de medicamento, não está previsto transcrição de medicamento. Quando nós fazemos, o enfermeiro faz uma receita, carimba e assina, é ele que está prescrevendo. E aí ele assume toda a responsabilidade legal sobre a prescrição que ele está fazendo. Então, transcrição, o enfermeiro não pode fazer, faz prescrição. Qual que é o risco de se fazer prescrição e solicitação de exames sem ter esses protocolos todos aprovados, instituídos, né? São implicações legais de um exercício não adequado da profissão, especialmente nesses períodos que nós passamos aí agora, um grande período na questão do ato médico, tem muita gente que fica cuidando do que o outro faz. Então, trabalhar com base legal é muito confortável para todo mundo. Trabalhar sem respeito às bases legais da profissão é desconfortável e um risco grande, inclusive, de perder o registro no conselho. Então, isso é importante de se ter. E aí a gente faz o registro, né? O registro deve atender, então, às legislações vigentes, garantir continuidade da assistência. Registro serve também para segurança ao usuário e segurança ao profissional. É comum, às vezes, ter algumas ações e a gente se basear no prontuário para defesa profissional. Também registro serve para subsidiar auditoria e para ensino e pesquisa. Registramos no S o subjetivo, que é aquilo que as queixas da população, as queixas do nosso cliente. No objetivo, os dados, que se refere ao exame físico, o exame clínico, as anotações de resultados de exame, peso, altura, as medidas propriamente dita. A interpretação, então, qual a impressão do enfermeiro sobre o indivíduo, sobre o diagnóstico, né, o que ele fez, sobre o tratamento que havia sido feito, de tudo que a gente viu, qual que é a nossa interpretação, e a conduta, que é o plano de cuidados que a gente registra. Imprescindível, carimbar e assinar o atendimento, e sempre deixar o carimbo bastante legível e uma assinatura, um nome bastante legível. Isso também é importante para defesa, para uma série de coisas, né? Nessa consulta de enfermagem, quando a gente vai fazer a implementação da assistência propriamente dito, nós temos que ter bem claro, assim, na prescrição, o que a pessoa tem que fazer, como ela deve fazer, quando que ela deve fazer, o que ela pode fazer e com que frequência aquilo deve ser feito. Bem fácil para que as pessoas possam seguir. Para finalizar, então, algumas considerações finais, né? Na prática do dia a dia,
o enfermeiro deve sempre fazer uso de interconsultas. É aquela hora que a pessoa está trazendo alguma coisa e que o colega que está na sala ao lado pode nos ajudar. Então a gente pede licença, sai, discute o caso, troca ideia. Isso implementa, isso amplia a capacidade, o poder de resolução dos problemas da pessoa, né? Então essa troca com a equipe potencializa o cuidado. Conhecer adequadamente o estabelecimento em cada um, né, dos programas de saúde, para que a gente, o estabelecido nesses programas de saúde, para que o enfermeiro faça, de fato, uma qualificada assistência, né? Então, vai atender um diabético, tudo que é preconizado para aquele diabético, é gestante, como que atende bem uma gestante, criança e assim sucessivamente. Uma outra responsabilidade do enfermeiro é manter a unidade equipada, né, para prover a adequada realização da consulta de enfermagem, realizar todo o processo de enfermagem, cumprindo as etapas previstas na metodologia. Isso é fundamental, né, para que o atendimento seja caracterizado como uma consulta de enfermagem e realizado com uma qualidade que deva ter. E que a consulta de enfermagem ela precisa de ter objetivos claros. Como nós estamos falando de consulta de enfermagem na atenção primária, jamais podemos esquecer dos atributos da atenção primária. Então, todos esses atributos, os essenciais e os derivados, a consulta de enfermagem precisa de contemplar. Então, como é que está o acesso nosso, do enfermeiro, a longitudinalidade do cuidado das pessoas do território pelo enfermeiro, a integralidade no momento da consulta de enfermagem, como que está esse atendimento integral e não somente na queixa trazida, e como é que está sendo feita a coordenação da atenção. Coordenação da atenção é aquilo que nós estamos trabalhando com as pessoas, mas envolve o que os outros profissionais da equipe estão fazendo também, e se porventura ele buscou hospital, foi para o laboratório, buscou outros serviços, envolve coordenação do todo. Então, nós temos que olhar o todo para fazer a coordenação adequada do cuidado, da atenção prestada. E nunca esquecer da orientação familiar, a questão da orientação comunitária e a competência cultural, que nós falamos isso durante alguns minutos atrás, né? Da importância da gente respeitar essa questão da cultura, olhar para a comunidade, aquela pessoa que está na consulta, ela está inserida numa família, que está inserida no contexto da comunidade, e como é que a gente faz esse trabalho todo com ela e em dado momento com a comunidade, contemplando essas necessidades que a gente olha dentro do consultório e identifica dentro do consultório também. Aqui são as bibliografias que nós utilizamos, né, para esse material. Meu muito obrigada, e agora a gente fica disponível, então, para as perguntas, ok? Alguma pergunta? Pessoal, alguma pergunta? Eu vou responder a pergunta que já apareceu aqui, ok? Gostaríamos de saber se o enfermeiro está habilitado para realizar estratificação de riscos
dos pacientes crônicos degenerativos. Sim, o enfermeiro está habilitado para fazer estratificação de risco. E aí tem que ver qual que é a doença crônica. Então, uma doença, vai usar Framingham, está instituído, todo mundo utiliza para as doenças cardiovasculares, enfim. Vai utilizar quais são, tem que estar bem estabelecida quais as variáveis que se estão utilizando para determinada patologia, mas o enfermeiro, ele precisa ter conhecimento para fazer estratificação de risco de pacientes crônicos. E aí, para cada patologia, existe evidência científica de como é que se faz isso. Importante que a equipe de saúde, às vezes o serviço inteiro, tenha definido como é que se faz essa estratificação de risco das diferentes patologias. Então, tem algumas variáveis que se utiliza, né? Mas, por exemplo, o Framingham, que é bastante utilizado, coloca os dados da pessoa ali, os exames, e ao final já sai o score do risco cardiovascular. Então, tranquilo, o enfermeiro pode fazer sem problemas. Uma outra pergunta: as enfermeiras, ao realizarem a consulta de enfermagem, também precisam ter o protocolo da consulta de enfermagem quando não realizam prescrição de medicamentos, apenas cuidados? Não. Os protocolos aprovados pela instituição são específicos para solicitação de exame e prescrição de medicamentos. Para as outras coisas todas, o enfermeiro, ao se formar na graduação como enfermeiro, ele está habilitado a fazer consulta de enfermagem. Ok? Mas para prescrição de medicamento e pedir exame é que tem que ter os protocolos. Nós vamos aguardar mais um pouquinho, que tem algumas pessoas digitando perguntas, nós vamos aguardar. Mais uma pergunta aqui. O Ministério da Saúde lançou um caderno de atendimento à demanda espontânea e que inclui o fluxograma e as ações de medicações recomendadas para as queixas mais comuns. Pode ser considerado um protocolo? Sim, é o do acolhimento 2, esse caderno, né, onde traz as queixas à demanda espontânea e todo o tratamento das queixas mais comuns. Este é o protocolo do Ministério da Saúde. Como é que isso vai ser aplicado no município onde você trabalha? Então, lá no município onde você trabalha, vai precisar de ter o protocolo. E o protocolo no município, por isso que é legal de ter uma webconferência sobre este tema propriamente dito, ele não vai precisar ser tão extenso e entrar em cada patologia de novo. Ele é mais geral, então ele diz que o enfermeiro está autorizado a prescrever medicamento para tais e tais e tais e tais e tais e tais situações, tais e tais e tais, conforme preconizado no protocolo do Ministério da Saúde. Então ele vai fazer referência, mas precisa de ter isso
regulamentado dentro da Secretaria de Saúde do município que se trabalha. Ok, Cleonice? Cleonice Ediálida, né, de Canarana, do Mato Grosso. Então, precisa de ter esse registro ali no município, na Secretaria Municipal de Canarana. O conselho precisa ter conhecimento do protocolo geral. E aí, não vai fazer só para aquele caderno 2, né? Vai fazer para todos os cadernos. A Carolina também está fazendo uma pergunta. Temos aqui no município o protocolo de atenção ao pré-natal. Deveríamos enviá-lo por e-mail? Poderíamos enviar por e-mail para que vocês analisassem? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu tenho que ver isso melhor com o TER Saúde, né? Uma pergunta nova aí. Tenho que ver isso melhor aqui com o pessoal, né, do Telesaúde do Rio Grande do Sul. Acredito que que é possível sim de dar uma olhada para poder ter uma orientação se está bem, se não está bem, e daí a gente pode ver por e-mail certinho para poder fazer essa análise. A Carolina também está perguntando, quanto à prescrição de medicamentos no pré-natal, ficamos com uma dúvida. As medicações que o enfermeiro pode prescrever é apenas a suplementação de ferro e os antibióticos para vaginoses, vaginites, ou pode prescrever para infecção urinárias e outros que aparecem no protocolo. Carolina, se no protocolo aprovado pela instituição onde você trabalha, pela prefeitura, né, tiver lá no protocolo que você, enfermeiro, pode prescrever antibiótico para tratamento de infecção urinária, você vai poder fazer também. Então, tem que ver o que está ali no protocolo aprovado pela instituição onde você trabalha. É isso que precisa de estar regulamentado, porque daí você vai poder prescrever antibiótico para infecção urinária da gestante, da não gestante, do homem, das pessoas que tiverem com infecção urinária, porque daí não vai segmentar. Então é isso que tem que estar no protocolo, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta. De nada, a Cleonice Ediálida. A Marte e a Juliana, da equipe de Nova Prata 3, pergunta: quanto ao uso do CIP, né, como método de diagnóstico que está sendo utilizado em Curitiba, ele pode servir de base para a atuação na rede pública? Isso, lá em Curitiba ele está sendo usado pelas equipes de atenção primária, né, no prontuário eletrônico da atenção primária de Curitiba. E ele teve os termos, né, todos validados nesse projeto de classificação para a saúde coletiva mesmo. Tá? Então, ele foi específico.
Nós vamos aguardar um pouquinho que a Luciana, a Carolina Faria aqui tem uma pergunta, né? Os profissionais do município, na maioria, estão sem cadastro. Apesar de termos tido atividades com que as equipes de telesaúde, apesar de termos tido atividades com as equipes do telesaúde, o que podemos fazer? A maioria ainda está sem cadastro, apesar de ter tido atividade com a equipe do telesaúde, né? Então, a gente está mudando um pouco de assunto aqui, que é a questão do cadastro, né, dos profissionais do município, para poder ter o registro adequado. Eu vou ver acho melhor nesse momento, ver com a equipe do próprio Telesaúde do Rio Grande do Sul, que está trabalhando com a questão do cadastro propriamente dita, para ter uma nova orientação. Eu vou pedir para o pessoal que está nos assessorando aqui nessa web conferência, para identificar ali a Carolina, eu não estou vendo de onde que você é, Carolina, para que a gente para que o próprio Telesaúde do Rio Grande do Sul já faça contato com você, a Luciana já está falando que vai fazer o contrato com você, para avançar nessa questão, ok? Alguma pergunta? Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte, né? Eu agradeço a participação de vocês. Podem ainda enviar as dúvidas de vocês, as que vocês tiverem, que a gente pode responder depois, sem problemas. Se for do interesse, vocês quiserem essa web conferência sobre organização de protocolos, solicitem ao Telesaúde do Rio Grande do Sul, que tem como se viabilizar essa web conferência para a orientação mais precisa de como faz. E desejo a vocês aí um bom final de semana, ok? Um abraço a todos, obrigada, viu? Né, Cleonice, eu também acho uma boa ideia fazer com esse tema, porque tem muita dúvida e quem já fez pode, às vezes, dar umas dicas legais de como fazer isso na prefeitura, para fazer de uma consistência boa e, às vezes, uma agilidade diferenciada, ok? Um abraço a todos, bom final de semana, gente.